Meu nome é Sérgio Gonçalves, eu sou médico, sou especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia bucomaxilofacial. Faço parte daqui do Hospital Albert Einstein, na especialidade de cirurgia crânio-maxilofacial, levando em consideração a reconstrução e o tratamento dos pacientes com deformidades faciais, sejam elas congênitas, traumáticas, oncológicas. Vou apresentar para vocês um caso. Trata-se de um caso de um paciente de 50 anos. Nós tivemos a grata satisfação de poder tratá-lo de um câncer, de uma lesão maligna de mandíbula. Esse paciente apresentava uma lesão chamada de osteosarcoma, tem uma capacidade de metastatização. Nesse paciente, o tumor era localizado na mandíbula, e necessitava de uma ressecção segmentar desse osso. E no caso, o gold standard para reconstrução de mandíbula é o transplante osteomiocutâneo da fíbula. Em mais ou menos 10% dos casos, pode haver uma falha na evolução, na integração desse transplante na área receptora. E foi o que aconteceu nesse paciente. Só que assim, existe uma exigência funcional e estética e a gente tem opções para isso. Que muitas vezes é possível você, além de fazer uma reconstrução funcional, retransplantando esse paciente, ou seja, fazendo uma transferência de tecido para a área a ser reconstruída, a gente consegue otimizar essa reconstrução através do uso de próteses. E a prótese que a gente utiliza, hoje em dia, a melhor prótese do mercado e que tem um tempo de evolução, já foi testada em vários pacientes do Brasil, do mundo todo, é a prótese da Team J Concepts. Essa prótese tem uma característica significativamente melhor do que as outras, que primeiro que ela é customizada, ou seja, ela é feita especialmente para o paciente. Todo paciente que tem um defeito, ele tem um defeito próprio dele. Quando as ressecções são muito grandes, por problemas oncológicos, por exemplo, você não tem um segmento, muitas vezes, de tecido que possa suportar a adaptação de uma prótese de estoque. Então daí a necessidade de você utilizar próteses customizadas. E o material da Team J Concepts, e a forma de design, o acabamento do material, a característica dos instrumentais que colocam esse material em contato com o tecido do paciente é muito superior daquelas que existem no mercado. E aí a opção que a gente teve nessas circunstâncias para esse paciente específico, um tratamento quimérico que a gente fala. Tratamento quimérico significa misturar uma reconstrução protética, que eu reconstruiria melhor a articulação com a prótese, com uma reconstrução mandibular, ou seja, a porção alveolar que seria depois reabilitada com implantes, através de um novo transplante osteomiocutâneo. Aí você pode pensar, mas por que você não usou só o transplante osteomiocutâneo? Primeiro, porque se eu precisasse reconstruir a parte articular, eu precisaria de um segmento maior de osso com um número de osteotomias maiores, o que aumenta a chance daquele tecido transplantado sofrer novamente e perder a sua integração. Então, a gente diminui o risco de você ter uma perda desse transplante e otimiza a reconstrução da parte articular da mandíbula. Não existe uma reconstrução articular melhor do que a prótese, porque a prótese ela é muito mais fidedigna ao que era a anatomia articular anterior do paciente. Por esse motivo, a gente optou por uma junção de formas de reconstrução. O resultado final dessa cirurgia foi sensacional, do ponto de vista de contorno facial, de movimento articular, de função trazida de volta ao paciente. Foi o melhor que a gente poderia fazer do ponto de vista técnico e do ponto de vista de materiais disponíveis no mercado. Esse paciente ele foi reabilitado completamente, ou seja, ele pôde depois colocar implantes dentários, próteses sobre esses implantes, e hoje ele está completamente restabelecido do ponto de vista social e estético, não restando nenhuma sequela que a doença acabou provocando para ele.